dia 21 de junho, os colombianos voltam às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais. A disputa será travada entre Iván Cepeda, candidato de esquerda apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro, e Abelardo de la Espriella, representante da extrema-direita, fã de Javier Milei e de Nayib Bukele. O primeiro turno terminou com um resultado inesperado. Iván Cepeda, que aparecia muito à frente dos adversários nas pesquisas de intenção de voto, acabou em segundo lugar, com pouco menos de 41% dos votos. Abelardo de la Espriella ficou na dianteira, com mais de 43%. A terceira colocada, Paloma Valencia, ligada à direita tradicional colombiana, não chegou a 7% de votos válidos. O BDF Entrevista de hoje aborda essa reviravolta da ultradireita, o que explica o desempenho de Espriella no primeiro turno, como está a sua estratégia para o segundo turno. E Iván Cepeda, ainda pode virar esse jogo? Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. E para analisar esse cenário político colombiano com maestria, a gente vai receber aqui hoje o Pietro Alarcón, que é professor, advogado, especialista em Direito Público e Direitos Humanos e membro da Comissão Internacional do Pacto Histórico, a coalizão governista da Colômbia. Professor, obrigado pela sua presença aqui no BDF Entrevista. Um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Lucas. A honra é minha. Prazer é meu. Prof, para a gente começar aqui, acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo de alguma maneira, seja quem está de olho na eleição aqui do Brasil, ou seja lá na Colômbia, para quem está de olho nos resultados. Iván Cepeda, candidato do governo, candidato do Petro, consegue virar o jogo para esse segundo turno, marcado para o dia 21 de junho? Se sim, qual que é o caminho das pedras aí para que a esquerda consiga dar uma reviravolta e superar a extrema-direita no pleito? Bom, eu acho que há 4 questões fundamentais aí. A primeira, muito embora o de la Espriella ganhe o primeiro turno, a verdade é que os diversos setores que participaram do processo eleitoral com candidaturas à presidência, e na sua imensa maioria, têm se somado à candidatura de Iván Cepeda. Esse é um fator importante. A segunda questão é que na Colômbia, como acontece em alguns outros países, não é verdade que existe uma transferência automática de votação. Claro. Por exemplo, Paloma Valencia declarou que apoiaria a de la Espriella, mas nós não temos certeza de que realmente a votação de Paloma seja automaticamente transferida para Abelardo de la Espriella. Terceiro, Abelardo de la Espriella tem ocultado uma questão que cada vez que é colocada e pautada é extremamente importante para os colombianos. Ele é um candidato que é o candidato de Trump. O que significa isso? É um candidato que de alguma forma está comprometido com um interesse nacional que não é o interesse nacional dos colombianos. Isso, em muitos setores, tem um peso bastante importante. Em quarto lugar, muito embora exista uma estratégia comunicacional, uma estrutura digital de desinformação, a verdade é que tem crescido muito a consciência subjetiva, subjetividade, essa consciência do povo colombiano em torno a que é necessário que continuem profundizando-se as transformações que começaram durante o governo de Petro. E existem também um voto de opinião bastante importante na Colômbia e fora da Colômbia em favor de que prossiga esse processo democrático, ou seja, que Colômbia tenha a possibilidade de continuar aprofundando isso e de, transformando um cenário que tem sido tradicional no país com os governos de direita, que é um cenário neoliberal de pobreza e de abandono. Claro. Agora, professor, saíram muitas análises depois dos resultados do primeiro turno que tentavam explicar por que os resultados não refletiam necessariamente do que a maioria das pesquisas indicava, né? Muito se falou que de um suposto voto útil contra a esquerda, né, para barrar a esquerda, então o que explicaria a desidratação da Paloma Valencia, né, ela que aparecia melhor colocada nas pesquisas do que de fato teve nos resultados. Também se falou um pouco da necessidade de frear a continuidade do projeto de esquerda, então abraçando aí o de la Espriella. Para o senhor, o que aconteceu aí? Também se fala da qualidade das pesquisas eleitorais na Colômbia, né, que não seriam muito fidedignas. O que aconteceu aí que explica esse resultado um pouco aquém
que o Cepeda teve, do que indicavam as pesquisas, que ele acabou tendo nas urnas? Bom, na última semana, o que aconteceu? A orientação do uribismo foi não uribismo de Álvaro Uribe, Oliveira Uribe, feita corrente de ultradireita que governou o país durante 8 anos, falsos positivos, enfim. Orientou o voto por De La Espriella. Ou seja, uma quantidade de votos, né, passaram pela De La Espriella por orientação. Ou seja, a ultradireita, no momento em que viu a possibilidade de vitória no primeiro turno da esquerda, reorientou o voto. Em segundo lugar, o apoio direto dos Estados Unidos através da chamada Operação Júpiter. Isso tem sido pouco noticiado, particularmente no Brasil. Sim. Mas a Operação Júpiter consiste em que simplesmente as grandes corporações dos Estados Unidos que obedecem a essa diretriz, que fazem parte desse complexo militar, industrial, enfim, comercial do mundo, e que na Colômbia tem expressões muito concretas desse capital transnacional, juntam a seus trabalhadores, juntam a todos aqueles que fazem parte desse núcleo, desse cenário de trabalho e orientam a votação ali. Essa questão da Operação Júpiter vai acompanhada de uma injeção de dólares muito, digamos, muito enfática, muito forte. Em terceiro lugar, a corrupção na Colômbia. E em quarto lugar, eu te diria uma coisa. Petro tem colocado isso em variadas oportunidades, e é certo. Nós não temos, como no caso do Brasil, um sistema eleitoral que seja plenamente confiável. Isto vale tanto para quem ganhe para a esquerda quanto quem ganhe para a direita. O que acontece é que o controle do software não é da esquerda, é da direita. E, portanto, mesmo que você queira dizer que vale para os dois lados, quem controla tem a possibilidade de dizer quem ganha. O software é o mesmo software que foi utilizado em Honduras. E é um software privado, ao qual nem sequer o governo tem acesso para efeitos de conhecer o código-fonte. Ou seja, existe a possibilidade sempre de manipulação do voto na Colômbia. Em quarto lugar, a nossa votação não é eletrônica, é ainda com papeleta. Sim. É ainda com papeleta. Quando você está em grandes urbes, né, é possível fraude, sim, mas essencialmente quando você está nos territórios, lá no fundo, onde existem poucos, aqui no Brasil não me lembro como chama, mas nós chamamos de testigos, testemunhas eleitorais, sim. né? Observadores, né? Observadores, enfim, tudo isso pode acontecer em territórios onde regularmente a ultradireita, a partir da violência, a partir da agressão, inclusive física, contra camponeses, estudantes, enfim, consegue impor um ritmo eleitoral que favoreça a seus interesses. Então, entender o complexo do sistema eleitoral colombiano, ou a complexidade do sistema eleitoral colombiano, é uma questão que precisa entrar em alguns detalhes que fazem a diferença no momento em que se está definindo uma jornada eleitoral ou uma corrida eleitoral, uma carreira eleitoral, como a que temos neste momento, onde qualquer voto conta e realmente representa o triunfo ou a vitória de alguém em detrimento do outro. Claro. Agora, em que pese o fato de que o presidente Petro tenha denunciado essas supostas irregularidades no sistema eleitoral colombiano, o candidato Cepeda ensaiou ali alguma crítica na noite da votação, na noite posterior à votação, mas logo em seguida publicamente reconheceu os resultados, né? Foi por uma linha legalista, né? Reconhecendo os resultados do primeiro turno e chamando diretamente o De La Espriella para um debate, né? Coisa que não aconteceu ainda na Colômbia, um debate cara a cara entre os dois candidatos. O De La Espriella está se esquivando um pouco, não me parece que vai acontecer. Queria que o senhor analisasse a postura da campanha do Cepeda de cara a esse segundo turno, né? Qual que seria a melhor estratégia para a campanha agora? Radicalizar no discurso, tentar polarizar ainda mais as visões de país entre os dois candidatos, ou tentar costurar alianças com algum centro democrático, alguns setores mais que seriam possíveis de serem captados, né? Um eleitorado possível de ser captado a eleitores da Paloma Valença ou de outros setores da direita? Bom, primeira questão, o discurso do primeiro dia. Você não pode ocultar o inocultável.
851.000 pessoas, 885.000 pessoas não apareciam no censo e votaram. Certo? Essa era uma questão inocultável. E isso está, neste momento, no relatório que foi enviado à Organização dos Estados Americanos, que teve uma missão eleitoral encabeçada pelo ex-presidente da República Dominicana, Leonel Fernández. Ou seja, nós temos aí uma questão que deve ser tratada, deve ser abordada e, em algum momento, deve ser analisada convenientemente pelos observadores internacionais. Mas isso não pode ocultar o fato de que é preciso ir a uma segunda volta, a um segundo turno. E uma campanha eleitoral não pode ficar em um mero denuncismo. É preciso ir, então, a trabalhar por aquilo que faz falta para obter a vitória. Tem que jogar o jogo. Por isso, foi feita a denúncia, transcorre a denúncia, é algo que está aí pendente, mas é preciso trabalhar eleitoralmente. Como se trabalha eleitoralmente? A primeira grande questão é que, neste momento, todo voto conta. Portanto, a ideia não é fazer grandes mobilizações, nem em grandes cenários, não, sino que a ideia é fundamentalmente a organização para a votação territorialmente e nos diversos setores que apoiam o Pacto Histórico. Esses setores são setores populares, é a base popular. É o que Garcia Linera chama de a potência plebeia, ou seja, são os setores populares. Quem que saiu às ruas a defender o Pacto Histórico? Qual foi o primeiro movimento que saiu? A juventude. O movimento estudantil saiu em peso a dizer que você não pode me condenar a um país no qual a direita, digamos, abandone a educação, abandone a possibilidade de emprego. Então, a juventude saiu. Quem mais que tem? As mulheres. As mulheres têm dito, ou seja, qual é a pauta desta pessoa, de La Espriella, em matéria de luta de gênero? Qual é a pauta que ele tem? E realmente é, digamos, um programa que não diz, pelo contrário, retrocede naquilo que são os direitos e toda a questão da igualdade de gênero. Então, diversos setores têm se pronunciado, porque a ideia é territorializar e fazer com que estes setores se pronunciem e expliquem, façam muita pedagogia sobre aquilo que representa uma possível vitória de La Espriella. Ou seja, o que representa isso? Representa o retrocesso. O retrocesso daquilo que se ganhou durante o governo de Gustavo Petro. E que o pouco que se ganhou se deviu a muita luta no Congresso da República e especialmente a muita rua, muita luta na rua. O povo na Colômbia não parou de se mobilizar e de acompanhar as votações no Congresso. O que foi feito foi combinar o trabalho institucional, o trabalho desde o governo e desde o Congresso com a luta de rua, porque uma vai alimentando a outra. É uma relação dialética. Então, neste momento, o que se prioriza? Se prioriza esse contato direto com a gente na rua, nas universidades, nas escolas, na fábrica, em todos os lugares nos quais exista militância e exista gente comprometida com o processo, que é a imensa maioria do povo. Agora, é isso. Isso foi uma tática bem usada pelo governo Petro, né, de quando encontrava obstáculos, seja no Congresso, seja na imprensa, em setores econômicos, oligarquias locais, obstáculos para as reformas que estava propondo, chamava o povo para a rua. Um movimento muito parecido com o que fez Chávez na Venezuela, no determinado momento, em outras experiências também, e que é amplamente denunciado e acusado por setores liberais, neoliberais, de populista, de ameaçar a ruptura, ameaçar, né, a ordem constitucional. Qual a avaliação do senhor sobre essa prática? E suponhamos que a Abelardo de la Espriella saia vencedor no dia 21 de junho. Ele não vai encontrar um cenário fácil na Colômbia, porque, como o senhor já disse, tem muita mobilização de rua que deve permanecer mobilizada. É possível
continuar com essa mobilização, mesmo sob o governo de extrema-direita? O quanto disso tem, porque a esquerda está no governo, de força estatal, de força do governo, e quanto isso tem, de fato, de mobilização popular, e aí num cenário de governo da extrema-direita, quanto isso seria possível de seguir mobilizado contra essas pautas neoliberais, extrema-direita, enfim? As grandes transformações, historicamente, dos povos não se dão em congresso, se dão na rua. Se você pega toda a luta pelas liberdades públicas, toda a luta pelos direitos sociais, isso não se conquistou nos congressos, nas assembleias, nas instituições, nem nos governos. O que ganha, o que transforma a realidade, o que gera as condições para que se avance em matéria de direitos é a mobilização unitária das pessoas. O que isso significa? Significa a consciência da gente de que é possível transformar. Significa a organização das pessoas e a mobilização das pessoas por aqueles objetivos. Aí que é o fundamental, que a gente consiga entender qual é o grau de unidade e qual é a capacidade que tem o movimento popular, o movimento social, para ser protagonista dessas transformações. A aposta na Colômbia foi a seguinte: no ano 2019, nós tivemos uma rebelião popular na Colômbia contra o governo de Duque. O governo de Duque fez praticamente uma combinação de táticas para tentar conter esse movimento popular. Ivan Duque apadrinhado de Álvaro Uribe, né? Apadrinhado de Álvaro Uribe, que colocou ao paramilitarismo na rua, claro, ao paramilitarismo de direita para poder conter esse avanço popular. Isso foi no ano 2019. O Pacto Histórico, como um movimento de unidade das forças democráticas, progressistas na Colômbia, canaliza tudo isso e passa a se organizar como uma coalição naquele momento para poder apresentar uma alternativa eleitoral que é finalmente vitoriosa. O Pacto Histórico não é hoje uma coalição, o Pacto Histórico é um partido, é um partido político, já deixou de ser uma coalição. Mas a essência do Pacto Histórico se confunde, o nascimento, sua evolução, se confunde com a mobilização popular. Claro. Está diretamente entrelaçada com a mobilização popular. Petro não fez outra coisa senão continuar com essa essência. Claro. Tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque a experiência que nós temos, olhando, observando o conjunto dos processos latino-americanos, é que quando você se concentra exclusivamente na luta pelas alturas e não gera uma condição mobilizadora, ou não se estabelecem as condições para que essa subjetividade se transforme em mobilização, regularmente isso tarda muito o processo de transformação. Isso retarda muito o processo de transformações. Professor, essa unidade do Pacto Histórico pode estar em risco se o Cepeda perde as eleições? Não. O Pacto Histórico é um partido, vai para um primeiro congresso, provavelmente seja no final deste ano, começos do ano que vem, e é um movimento que veio para ficar. Ou seja, é a alternativa política da esquerda, historicamente construída para defender um conjunto de propostas e um projeto democrático nacional contra um projeto que não é um projeto que atende aos interesses do povo colombiano, que é o projeto que a ultradireita tem e que nós sabemos onde chega. Vamos entrar então um pouco nas propostas do De La Espriella, porque eu acho que a gente está citando muito aqui o Álvaro Uribe e eu acho que tem muito que a gente explicar também de o que tem de continuidade nos dois projetos, né? Porque o De La Espriella se apresenta muito como essa narrativa de outsider, de não político, um cara que é empresário, advogado, que não vem dos setores tradicionais da política, mas está completamente defendendo a mesma agenda, inclusive falou em entrevista recente, defendendo um plano Colômbia 2.0, renovado, revisitado. Então, para a gente explicar um pouco o que foi esse plano Colômbia, o que foi esse que estaria por trás dessa mão dura, né, do combate ao narcotráfico, à violência que tanta direita prega, e o De La Espriella continua a pregar, né, mão dura contra o narcotráfico. E outras propostas desse candidato também que se assemelham, por exemplo, à construção de mega prisões, que é o modelo de Bukele em El Salvador, dolarizar a economia, que é uma coisa preconizada pelo Milei na Argentina, todas as propostas definidas pelo De La Espriella. A que projeto que eles respondem? Se poderia explicar um pouco também essa coisa do Plano Colômbia, que seria um novo Plano Colômbia no país. Bom, primeira questão, quando a gente analisa o adversário, analisamos três coisas em estratégia eleitoral: o que diz, o que não diz e
e o que representa. Primeiro, o que diz Plano Colômbia. O que foi o Plano Colômbia? O Plano Colômbia foi apresentado como um plano de combate ao narcotráfico na década, no ano 2000. O Plano Colômbia foi um plano desenhado pelos Estados Unidos. Consiste em um conjunto de medidas administrativas, mas não para serem aplicadas no território dos Estados Unidos, mas em território colombiano. É dizer, é um atentado e sempre foi e é, de fato, para quem defenda o Plano Colômbia, tem que ser dito dessa maneira. É uma maneira de afrontar a soberania colombiana. Claro. Significa o quê? Medidas administrativas aplicadas supostamente para combate ao narcotráfico, que implicam, em primeiro lugar, uma injeção de recursos para a fumigação de zonas onde há cultivos de folha de coca. A coca cultivada não representa nenhum problema para ninguém. O problema é a cocaína. Claro. É dizer, a transformação dessa folha a partir de insumos químicos como éter, acetona, ácido sulfúrico, que tem mercado controlado pelas regras da OMC, hoje um pouco debilitada, e esse mercado controlado era fundamentalmente controlado por dois países, por orientação da OMC, Estados Unidos e Alemanha. Claro. Como é que entrava éter, acetona, ácido sulfúrico na Colômbia, da maneira como entrava para os cartéis de drogas, se não era com a cumplicidade de cartéis que funcionam nos Estados Unidos e até na Alemanha, para que seja feita essa cocaína. E aí, quando você fala fumigação, seria pulverização de, essencialmente, glifosato, né? Exato. E o que é o glifosato? O glifosato é o Fusarium oxysporum, que significa o quê? É aquele pó que é colocado por cima da planta, mas que não queima e acaba exclusivamente com a planta, mas com tudo aquilo que seja vivo. É dizer, acaba com a natureza. É um gravíssimo atentado contra a biodiversidade. Por outro lado, supostamente, esses recursos seriam para combater militarmente aos cartéis da droga naquela época. Só que os cartéis da droga nunca foram combatidos e, pelo contrário, cresceram na sua ação com esse Plano Colômbia. Os dados estão aí para que a gente consiga conferir. Sim. Então, do que se trata? O que é o Plano Colômbia? É um plano intervencionista. O que acontece agora? Que nós vínhamos conversando com os brasileiros também com relação a isso. A ideia agora é a utilização do combate às drogas para estabelecer contratos dos governos com empresas internacionais que controlam todo o que é dado e digitalização de dados, ou seja, o monitoramento digital dos movimentos sociais, dos movimentos populares, sobre a base de que se está combatendo as drogas. Há uma empresa que se chama Palantir, que já tem um contrato na Argentina com o governo de Milei, um contrato no Equador com o governo de Noboa, e que é uma empresa que se dedica a ter uma espécie de controle de dados com relação ao que é o movimento social, aos dirigentes, às lideranças, lideresas, enfim. E tudo isso sob pretexto do combate às drogas. Para isso você tem que qualificar a delinquência comum como delinquência terrorista, por exemplo. Claro. Tudo faz parte de um plano que se vem sendo desenvolvido a partir da lógica da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, traçada em novembro do ano 2025, e a partir do documento de segurança de fevereiro deste ano. Nós sabemos que nós estamos, Colômbia, dentro desse plano, Claro. né, do ponto de vista incluso com conotações geopolíticas territoriais, de maneira bastante enfática. Ou seja, a Colômbia é para os Estados Unidos um país extremamente importante. ¿Por quê? Por várias razões do ponto de vista geopolítico. É a porta de entrada à América do Sul, é a porta de entrada à Amazônia, mas é também a que te comunica com a América Central. Claro. O que nós temos na América Central neste momento? Bom, nós temos um governo que mantém uma relação de respeito com os Estados Unidos, mas que não é submisso aos Estados Unidos, que é o governo mexicano. E nós temos um governo com uma espécie de, digamos, figura cool
né, uma espécie de ditadorzinho cool, uma espécie de tiranete em El Salvador, né, que tem e que vence com um plano contra, ou seja, militarizando um plano supostamente de segurança pública, mas que no fundo é a militarização da sociedade, a eliminação de qualquer possibilidade de uma saída com uma aposta social a temas que são extremamente importantes para o tecido social construído. O tecido social em Salvador se esgarçou. Por quê? Porque a estratégia de militarização gera uma lógica de bons e maus, Claro. né, própria de um estilo fascista de direção da política. De la Espriella representa um pouco isso. E isso é, na Colômbia, uma bomba. Por quê? Porque a Colômbia não é um país no qual você tem uma história, na qual o povo fica de braços cruzados enquanto seus direitos são arrebentados. Não, a Colômbia é um país no qual existe uma tradição de luta popular pelas vias legais e pelas vias extralegais. Portanto, se você quer uma Colômbia que exploda em termos de violência, de sangue, morte e guerra, o melhor que pode acontecer nesse sentido é que de la Espriella ganhe. Porque ele não tem um plano de paz. Claro. Ele tem um plano de militarização da sociedade, com o apoio dos Estados Unidos. Uma sociedade vigiada, uma sociedade de encarcerados. Essa é uma proposta concreta de um sujeito que mora em Roma, embora tenha nascido em Barranquilla, certo? Onde eu também nasci, e para mim é uma vergonha, ele é advogado, certo? Ele não tem nada a ver com a Barranquilla popular que eu conheci. Não, ele mora em Roma, certo? E se naturalizou estadunidense, ou como dizem no Brasil, americano, né? Sim. Mas ele diz que sua campanha é pela pátria. É muito interessante isso, né? Um sujeito que mora em Roma, que se naturaliza dos Estados Unidos e faz um candidato militarista cool, estilo Bukele, para a Colômbia. Obviamente, isto tudo vem acompanhado de uma parafernália enorme, um estilo mítico de condução da campanha. O lance do tigre, né? De apostar na imagem do tigre, do animal. Como o Milei faz com o leão, né? Exato. O problema é o seguinte, não existem leões na Argentina nem tigres na Colômbia. Né? Bem nacional, tá? A campanha, né? Não existe tigre na Colômbia, existe o jaguar. Claro. Certo? Existe o puma, onça americana. A onça pintada, né? A onça do Brasil americana, é a onça pintada, enfim. Isso existe, né? Mas não existe tigre na Colômbia. De maneira que é uma campanha muito artificial, certo? Mas que é uma campanha que conta com muitos recursos e que, vou dizer tranquilamente, na Espanha custa 100 euros o voto e custa $50 no Táchira para os camponeses mais vulneráveis colombianos que infelizmente são forçados a isso pelas próprias necessidades que há de vida e de sobrevivência. É dizer, é uma campanha que também se apoia nesse lastro de corrupção que para eles faz parte da normalidade da vida. Professor, se apostar na confrontação, como o de la Espriella parece que está apostando, é generar caos, colocar uma panela de pressão sobre o país e desembocar em guerra e mais violência, o governo Petro apostou por um outro caminho, que foi o caminho do diálogo, de chamar para a mesa de diálogo organizações guerrilheiras e grupos também paramilitares, que foi o chamado processo da paz total, que a gente acompanhou bem paz aqui no Brasil, integral. de fato, paz integral, que a gente acompanhou bem as primeiras mesas a retomada das mesas de diálogo com a LN em Caracas, a gente esteve lá cobrindo. Só que o processo, nos últimos anos, foi minguando por diversos motivos, e acabou que o Petro vai terminar o mandato sem ter conseguido alcançar esses objetivos. O que aconteceu aí? Qual foi a dificuldade? Foi inabilidade do governo? Foi má vontade dos grupos guerrilheiros e paramilitares? Foi sabotagem externa ao processo? O que aconteceu aí para o Petro acabar o mandato sem conseguir atingir essa paz integral? Vários fatores. Vamos aos primeiros. A primeira questão é que não existe saída militar possível ao conflito social e político colombiano. Não existe saída militar possível. Historicamente, o que nos reporta um benefício para uma transformação real da sociedade colombiana, no qual você consiga fazer investimentos
que resolvam o problema da fome e da miséria em determinados lugares, para a proteção da biodiversidade, para gerar investimento direto para que o camponês tenha condição de parar de semear folha de coca e conseguir então produzir outros bens e que através de vias seguras consiga levar isso ao mercado. Ou seja, para fazer tudo isso, você precisa de paz, você não precisa de guerra. Ou seja, no meio do fogo cruzado, você não consegue fazer nada disso. Claro. Você não consegue fazer investimento, você não consegue dizer para o camponês faça isto e não cultive isto outro, você não consegue desenvolver um programa de transformação, de reforma agrária, você precisa de paz. Portanto, nós vamos partir da seguinte lógica: guerra não é uma saída para nenhum conflito, porque nos agrava o conflito. O importante é que você tenha condição de edificar aí a paz. Qual é o problema que nós temos na Colômbia para isso? Há um grupo, há um segmento importante, há uma faixa importante da população que vive historicamente disso. E para você transformar isso, você vai precisar de um tempo que não são 3 nem 4 anos. Claro. E por outro lado, existem quantiosos recursos no narcotráfico e existem nexos com cartéis internacionais. Essa é uma estrutura que funciona internacionalmente, globalmente. O que nós temos dito? A paz na Colômbia, nós podemos fazer a nossa parte e podemos estar trabalhando com todos esses fatores para poder, porque o problema da droga é multifatorial, né, para poder, então, gerar a condição de paz. Mas se não existe um combate regional, onde também esses fatores sejam levados em conta, é bastante complicado, porque nós não teríamos condições sozinhos de enfrentar isso. E isso vem acontecendo em algumas regiões, no Cauca, no Catatumbo, são regiões da Colômbia onde existem de fato cultivos de coca e existe esse negócio. Nós precisamos de um esforço internacional para isso, de um acompanhamento. No ano 2016, agora vão fazer 10 anos, nós firmamos, os colombianos firmamos um acordo de paz. Um acordo de paz entre o Estado da Colômbia, não foi entre o governo da Colômbia, entre a sociedade colombiana, certo? Foi um acordo de toda a sociedade colombiana, incluindo as Farc. Né? E as Farc se desmobilizaram. Mas existem um conjunto de setores que são as chamadas dissidências das Farc. Algumas estão conversando com o governo e estão incorporadas a todos esses processos de investimento, claro. E outras não. Outras não. Com elas haverá que continuar conversando. Mas na medida em que elas não se sujeitaram ao processo de paz, ou não trabalharam a questão da paz integral, e assumiram o caminho da delinquência com o narcotráfico, isto foi combatido pelo Estado. Não é verdade o que disse Trump, que o Estado colombiano foi, digamos, refém de aquelas guerrilhas que não se sujeitaram e que são narcotraficantes hoje. Não, o que nós estamos dizendo é que as guerrilhas que de fato existiam, participaram de um processo de paz e há setores dessas guerrilhas que não estão dentro desse processo por A, B ou C razões, claro. Certo? E uma parte delas, que se diz guerrilha, está trabalhando com cultivos de folha de coca. E nós estamos identificando isso e combatendo. Das dissidências das Farc, o Estado-Maior Central estava na mesa de diálogo, estava na mesa de diálogo. A segunda Marquetália que não estava. Que não está na mesa de diálogo. Mas aí temos uma coisa interessante. Por que alguns estão e não estão? Lembra, a sabotagem ao processo de paz começou durante o governo de Duque. Ou seja, alguns setores saíram por falta de confiança no processo. Claro, totalmente. O governo abriu mão dos acordos, ele cumpriu os acordos. Né? E se você faz a conta da quantidade de militantes, de comunes, que é o partido que sai das Farc, né, assassinados, claro. Você observará que há razões para desconfiar. Mas, professor, agora o ELN acusa também o governo Petro de perseguir grupos do ELN nessa mesma chave, como se fossem grupos narcotraficantes, paramilitares que estivessem fora da mesa de diálogo.
Isso, como é que o governo lida com isso? Porque também a gente sabe que setores das Forças Armadas colombianas não necessariamente respondem diretamente ou integralmente ao governo, né? Há muita também operacionalização autônoma no interior do país. Se o ELN não está no acordo de paz, se o ELN não está em um processo de paz e se torna, então, um ator armado que desafia ao Estado colombiano, as Forças Armadas vão agir. E, em muitas ocasiões, como você mesmo diz, nós não temos, ou seja, desde o Estado, a condição de sujeitar a este outro no terreno dos acontecimentos. Isso é bastante difícil. Mas não existe uma orientação do Estado colombiano no sentido de isto será feito com estes setores. Não. Há uma permanente vocação ao diálogo. O status legal dos diálogos com a ELN é qual agora? Suspenso? Congelados, eles estão pausados? Qual é o status legal da mesa de diálogo entre Estado e ELN? Não há mesa de diálogo com o ELN. Há uma possibilidade concreta de que isso seja, em algum momento, colocado para que se constitua uma mesa, exista uma agenda. Agora, isso não depende exclusivamente do governo, depende também do ELN. Das declarações do ELN e de como eles enxergam o processo colombiano. O ELN é uma organização que precisa ser escutada também, de quais são suas dificuldades, seus problemas, suas questões. Agora, o Estado tem a disposição de conversar, e isso tem sido dito nacional e internacionalmente. Claro. Agora, professor, falando de violência na Colômbia, violência política, não tem como não falar de terra, né, que está na origem dos conflitos colombianos e talvez que está da América Latina toda, do mundo todo, mas especificamente da Colômbia. O governo Petro avançou muito no quesito de reforma agrária. É um dos modelos hoje mais estudados, mais observados por diversos especialistas no mundo inteiro, a reforma agrária levada adiante pelo governo Petro. Qual que é a agenda da campanha do Cepeda sobre isso e como que o futuro governo Cepeda pode avançar ainda mais? Porque a gente sabe que tiveram também muitas travas, né, ao processo que estava proposto de reforma agrária. Como é que se pode avançar ainda mais no cumprimento dos acordos de paz, que a gente sabe que está ali a titulação de terras nos acordos de paz de 2016 e também em outras áreas do campo? Sim, nenhum governo fez a reforma agrária que está fazendo Petro. Ou seja, quando te digo Petro, estou falando do governo do Pacto Histórico. Sim. Né? Há uma equipe no Ministério da Agricultura que a ministra Marta Carvalhalino criou, né? E que exclusivamente trabalha do tema de terras na Colômbia e que tem realizado um esforço maiúsculo para poder distribuir terras. Eu não tenho neste momento os dados, mas no site do Ministério você encontrará os dados oficiais, que não são dados maquiados nem dados postiços. Por quê? Porque cada vez que a gente faz uma entrega, isso é noticiado nacional e internacionalmente, são colhidos os depoimentos, é feita, é dizer, a transmissão ao vivo daquilo que está acontecendo para evitar que surja a ideia de que o governo está falseando, enfim, isso que está sendo feito. Não, na verdade existe um processo muito sério que era um compromisso do acordo de paz. O acordo, o primeiro ponto é a reforma agrária. Por quê? Porque o tema da terra e do domínio sobre a terra é, pelas várias análises que têm sido feitas, inclusive da Comissão da Verdade, uma das causas objetivas que geraram todo o problema do paramilitarismo em Colômbia, da insurgência colombiana, enfim, todo o conflito social e armado que há na Colômbia tem muito a ver com essa questão da propriedade sobre a terra e da maneira como foram selvagemente, pelo paramilitarismo, pela ultradireita, pelo fascismo na Colômbia, que vem sendo reproduzido há muito tempo, foram despejados uma grande quantidade de camponeses, famílias inteiras, que foram condenadas a um êxodo no interior da Colômbia e, em muitos casos, também fora da Colômbia. Qual é o processo real na Colômbia da reforma agrária? Como é que nós começamos um processo de retorno dessas famílias à terra? Ou seja, além da reforma propriamente dita, existem uma grande quantidade, e isso também faz parte da reforma, mas em um sentido amplo, de
terras que anteriormente pertenciam a esses camponeses e que hoje se encontram em mãos da ultradireita com títulos falsificados. Então, como é que nós reorientamos tudo isso? Declaramos a nulidade desses títulos com relação a isso, pela maneira como eles foram conquistados, como essa terra foi conquistada sobre a base da ocupação e como estas pessoas então conseguem retornar às suas terras, das quais são legítimos donos. Como a partir de aí se inicia um processo de cooperativização agrícola, como se dá o incentivo para a compra de sementes, para o desenvolvimento das vias de comunicação que permitam esse mercado seguro que nós precisamos para os produtos, como geramos toda uma logística e toda uma infraestrutura para conectar esse campo colombiano às grandes urbes, mas não sobre as bases que têm sido feitas historicamente na Colômbia, sino sobre uma base que reconheça o camponês como um sujeito de direitos na prática, não apenas na teoria, sino na prática, um sujeito de direitos que tenha a possibilidade de se organizar, que tenha a possibilidade de decidir e que tenha a capacidade e a possibilidade de produzir. Ou seja, como geramos uma revolução no campo. Não é apenas uma reforma agrária, é uma revolução agrária o que se pretende. E o programa de Iván Cepeda é para uma revolução agrária, não é apenas para uma reforma, é avançar nesse processo. E é um pouco isso que se vem trabalhando. Agora, isso é para a direita algo da qual ela não quer, nem deseja, nem pode tocar. Porque isso significa exatamente tocar um dos núcleos fulcrais, estruturais do que seria. Ou seja, isso marca a diferença entre um processo reformador e um processo de alcances muito maiores. Claro. Aí é onde está a grande diferença. Quando você toca a propriedade. No momento em que nós começamos a tocar a propriedade, e isso é o que, quando você diz, quando a direita pergunta o que significa profundizar ou aprofundar, né? E nós começamos a falar de aprofundar, né? Para a direita, esse é um processo, como eles denominam alguns setores da direita, que não são de ultradireita, mas que fazem o jogo, isso é extremamente radical. Né? Radical é o que aconteceu no país, esse despojo, essa maneira de despejar camponeses e de criar um clima de extrema violência no campo durante décadas. E isso é radical no conceito que eles têm de radical, que não é o nosso. Professor, a gente está chegando, infelizmente, ao final aqui da nossa entrevista. Queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e dizer que a gente vai seguir de olho aí no segundo turno colombiano, cobrindo aqui tudo no Brasil de Fato. Obrigado, professor. Para mim foi um prazer, Lucas, trocar estas experiências contigo. Prazer e uma honra estar contigo. A gente agradece e também agradece a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá.